oramos e agradecido. Amém. Amém. Nós vamos ler a palavra, irmãos, nessa noite, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 2. Convido todos os irmãos a abrirem suas Bíblias. 1 Samuel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12. Depois da leitura, os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Vamos ler? Todos encontraram? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dessa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para si quanto desejar a tua alma. Então lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava a Ana, Eucana e sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que, em bandos, se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando o homem, porém, contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo, fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Amém? Podem sentar. Queremos, nesta noite, trazer uma palavra da parte de Deus para a igreja. E dentro desse texto que lemos, irmãos, nós queremos falar de 5 erros que resultaram em uma grande tragédia. 5 erros que resultaram em uma grande tragédia. O texto fala, irmãos, de um grande homem de Deus chamado Eli. Eli era o sumo sacerdote do povo de Israel, descendente da tribo de Levi e descendente de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. O William vai me auxiliando aí nesta noite, ele vai colocar Êxodo, capítulo 28,
versículos 1 e 2, e os irmãos perceberão nesse texto que Deus escolheu para si 5 sacerdotes. Um sumo sacerdote e os seus 4 filhos para serem os sacerdotes da casa de Deus. Êxodo 28, 1 e 2. Veja o que está escrito. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e teus filhos com ele, e do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então Deus instituiu Arão como sumo sacerdote e também os seus 4 filhos para serem sacerdotes na casa de Deus. O William vai colocar aí, irmãos, Levítico, capítulo de número 10. É importante fazermos a leitura desses 2 textos para que a gente entenda a mensagem nessa noite. Veja, irmãos, Levítico, capítulo 10, o que está escrito. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então os irmãos vejam que Deus escolheu Arão como sumo sacerdote, e escolheu os 4 filhos para também ministrarem na casa de Deus. E 2 filhos de Arão foram fulminados no templo. Eles foram mortos na casa de Deus. O motivo eu li nesta noite. Eles ofereceram fogo estranho. O que era então o fogo estranho, irmãos? No tabernáculo havia um altar de bronze. Neste altar de bronze, acendia-se um fogo, de acordo com as normas estabelecidas por Deus. O fogo era retirado do altar de bronze e era levado para um outro altar, que era chamado o altar do incenso. Este fogo queimaria o incenso dentro de um lugar chamado Santo dos Santos. À medida que este incenso ia sendo queimado, uma fumaça tomava conta daquele ambiente. Ali estava o sumo sacerdote aspergindo o propiciatório com o sangue do animal que havia sido sacrificado. E Deus se manifestava naquele lugar e falava com o sumo sacerdote. Os filhos de Arão resolveram fazer diferente. Pegaram um fogo de um outro lugar que nós não sabemos e levaram para dentro do Santo dos Santos. E quando eles colocam aquele fogo estranho para queimar o incenso, que o incenso representava a oração dos santos, sai um fogo da arca e mata aqueles 2 homens imediatamente. O altar de bronze representa Jesus Cristo, porque o bronze na Bíblia representa redenção. Mas esses homens, irmãos, desobedeceram a Deus. E Moisés chegou na continuidade do texto e disse: olha, Arão, teus filhos foram mortos porque eles desobedeceram a Deus. Eles sabiam das regras, eles sabiam das normas, mas eles resolveram fazer do jeito deles. E Arão ficou em silêncio, porque ele não tinha argumentos para dizer nada a Deus. O tempo passa, irmãos. Nasce um homem chamado Eli. Eli era descendente de Arão. Eli tem 2 filhos, o nome de um, Ofne, e o nome do outro, Finéias.
E o sacerdócio era hereditário. Quando o sacerdote envelhecia e morria, os seus filhos assumiam o lugar. Mas aqui nós vemos, irmãos, os filhos de Eli atuando como sacerdotes na casa de Deus. Mas nós vemos, meus amados irmãos, esses dois jovens cometerem gravíssimos erros no culto prestado a Deus. O culto do Velho Testamento era um culto totalmente diferente do que nós prestamos hoje na Nova Aliança. O culto tinha animais sacrificados, derramamento de sangue, oferta de carne, de cereais. Hoje nós ofertamos a Deus o nosso louvor, o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, todo o nosso ser. Mas nós vamos olhar, meus amados irmãos, que os filhos de Eli foram criados na igreja, foram criados num ambiente sagrado. Porque um dos papéis fundamentais de um sumo sacerdote e de um sacerdote era ensinar a palavra de Deus ao povo. Então eles cresceram desde pequenos ouvindo o seu pai ministrando a palavra, pregando a palavra para o povo. Então eles cresceram ouvindo a palavra, eles cresceram, irmãos, num ambiente sagrado que era o tabernáculo, vendo os objetos sagrados, as ofertas dedicadas a Deus. Mas nós vemos, meus amados irmãos, que o proceder destes jovens, apesar de desfrutarem de todos esses privilégios, eles estavam agindo de forma desobediente a Deus, né, irmãos? Agora, de quem é a culpa? Principalmente do pai. O pai. Porque quando Deus cobra de Eli, no capítulo 3, Deus pergunta: Eli, por que é que você honra os seus filhos mais do que a mim? Por que é que você honra seus filhos mais do que a mim? Por que é que você não chama a atenção dos seus filhos? Por que é que você não disciplina seus filhos? Por que é que você não exerce a autoridade de pai que eu te dei, Eli? E Deus traz uma palavra muito dura para Eli, dizendo que ia destruir a família dele. E Eli não tem argumentos para conversar com Deus. O William vai colocar Provérbios 23, 13. Sabe, irmãos? Os pais não podem e não devem ter medo de disciplinar e de corrigir seus filhos. Os pais não podem ser negligentes e omissos na hora de aplicar a disciplina dos seus filhos. Enquanto eles são de menor idade e estão debaixo da autoridade dos pais, eles precisam entender isso. E Eli, apesar de ser um grande homem de Deus, respeitado, porque ele governou como juiz, ele julgou Israel durante 40 anos, ele era um homem de Deus, ele era um homem que tinha sensibilidade, porque quando Samuel ouviu 3 vezes aquela voz dizendo: Samuel, Samuel, e Samuel vai perguntar a Eli: você me chamou? Isso era de madrugada. E Eli diz: não, eu não te chamei. Na 3ª vez que Samuel chega e diz: o Senhor me chamou, ele entendeu que era a voz de quem? De Deus. Era um homem que tinha intimidade com Deus, que tinha sensibilidade de reconhecer a voz de Deus, mas dentro de casa ele tinha, irmãos, essa deficiência. E em Provérbios 23, 13 está escrito o seguinte: não retires da criança o quê? A disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. 14, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma de quê? Do inferno. Não é livrar somente das mãos da polícia, não, das autoridades. A Bíblia diz que quando os pais se posicionam e exercem o papel de liderança dentro dos lares, não é espancar um filho, não, mas é exercer disciplina, é mostrar a ele quem manda. A Bíblia está dizendo claramente para nós que estes pais estão livrando o que, irmãos? A alma dos filhos do inferno. É isso, irmãos, que os pais precisam hoje acordar, precisam atentar para o que a palavra de Deus está nos dizendo, irmãos. Mas veja, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus diz em Provérbios 29, 15.
O William vai colocar aí mais um versículo que diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar quem? Tem mãe que não sai nem com os filhos, né, irmãos? Porque já sabe que vai passar vergonha. Diz, eu não vou, recebe um convite, diz, eu não vou não, porque esse menino vai me matar de vergonha. Porque não tem disciplina em casa. E quando é disciplinado na escola, na igreja, aí os pais ficam com raiva. Mas a palavra de Deus está dizendo, irmãos, que a vara da disciplina, ela dá sabedoria à criança, ao adolescente, ao jovem. Mas a criança entregue a si mesma, ela envergonha a mãe. E a Bíblia diz no versículo 17 desse capítulo 29 de Provérbios. Veja o que está escrito aí no versículo 17. Corrige o teu filho e te dará descanso e dará o quê? Delícias à tua alma. A disciplina no momento parece ser algo ruim. A criança vai chorar, vai reclamar, vai ficar um pouco emburrada ali, achando que os pais não gostam dela, mas depois ela vai entender que há uma grande bênção por parte de Deus e dos pais em exercer aquele castigo, aquela disciplina. Eli foi totalmente negligente. Era aquele pai que queria ser legal demais. Ah, meu filho, você fez isso, que bonitinho. O bichinho, tem nada não. Não vamos bater no menino não. Não vamos disciplinar ele não. É pequeno, não sabe das coisas. Só que o bichinho vai crescer, irmãos. A bichinha vai ficar grande. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fico imaginando, irmãos, o que esses meninos aprontavam na casa de Deus, quando eles eram pequenos, e o pai não dizia absolutamente nada, a mãe também não fazia nada, e eles foram crescendo e pegando gosto, né, irmãos, pelo que era errado, e cresceram, irmãos, e se tornaram sacerdotes da casa de Deus. Eles cometeram muitos erros, mas eu só quero destacar 5 nesta noite. 5 erros que resultaram em uma grande tragédia. Veja o versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de quem? De Belial. Esse nome Belial aparece na Bíblia, irmãos, e ele tem significados diferentes. A palavra Belial, ou filhos de Belial, significa pessoas ruins, pessoas imprestáveis, pessoas que não têm nenhum valor. Então, o Espírito Santo, quando usou o escritor deste livro, e ele estava escrevendo sobre os filhos de Eli, ele disse, coloque aí, que os filhos de Eli eram filhos de quem? De Belial. Isso é muito forte, né, irmãos? Porque quando Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, ele diz que Belial é o diabo. Então, filhos de Belial significa filhos de quem? Do diabo. Isso é muito forte. E quando nós lemos esse texto, irmãos, veja que erro eles cometeram. Diz assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Aqui está o primeiro grande erro desses homens. É que eles realizavam a obra de Deus sem querer intimidade com Ele. O primeiro grande erro desses jovens é que eles realizavam a obra de Deus, o serviço na casa de Deus, sem querer intimidade com Ele. Com Ele quem? Com Deus. Isso é sério, irmãos. O pai deles conhecia Deus. O pai deles, aliás, era um homem que tinha intimidade com Deus, porque ele falava com Deus, ele profetizou para Ana, Samuel nasceu. Depois ele profetizou novamente, nasceram mais quantos meninos? 3 meninos e 2. Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, mas tinha uma deficiência como pai. Mas os filhos não conheciam o Senhor, irmãos. Eles conheciam a lei de Moisés, porque para realizar os rituais na casa de Deus, precisava conhecer a lei de Moisés. Eles conheciam, irmãos,
todas as regras e normas de como realizar o culto do Velho Testamento, ou seja, eles conheciam toda a liturgia do culto, mas não conheciam o principal, que era quem? Deus. E isso é muito grave, isso é muito sério. Por que, meus amados irmãos, eu digo que é muito sério? Porque nós estamos desfrutando de uma nova aliança com Deus. A liturgia do culto hoje é totalmente diferente da liturgia do Antigo Testamento. Mas é possível que alguém esteja na casa de Deus, conheça toda a liturgia, do começo ao fim, desde a oração para iniciar o culto, até a bênção apostólica. Conheça de cor como é que se ministra a ceia. Já saiba tudo o que vai acontecer no culto. Mas mesmo assim não conheça quem? O Senhor. Não conheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não tinham intimidade com Deus. Para eles, ir à casa de Deus era uma obrigação, era um ritual, era algo mecânico, que eles já sabiam de cor, eles haviam se acostumado com o sagrado, irmãos. O Salmo 25, versículo 14, tem um dos versículos mais conhecidos do povo de Deus. O William vai colocar aí, irmãos, que diz que a intimidade do Senhor é para quem, igreja? A intimidade do Senhor para aqueles que o temem. E era exatamente o que faltava na vida de Ófni e Finéias. Temor a Deus. Nós precisamos, irmãos, conhecer principalmente Deus, termos intimidade com Deus, construir um relacionamento sério com Jesus Cristo, irmãos. Jesus deseja esse relacionamento conosco. Alguém certa vez disse o seguinte: errar é humano, mas permanecer no erro é diabólico. Errar é humano, permanecer no erro é diabólico. Alguém disse: repita os erros do passado e verás que os fracassos do passado se repetirão. Grave esta frase no seu coração: repita os erros do passado e os fracassos do passado se repetirão na sua vida. Ser cristão não é deixar de errar. Nós podemos errar, mas é exatamente nos arrependermos, buscarmos a Cristo, buscarmos o perdão, a purificação dos nossos pecados, porque a Bíblia diz que Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós, e mesmo se nós errarmos, nós temos um advogado pronto a nos perdoar. Mas nós não podemos, irmãos, permanecer no erro. Esses homens não tinham vida de oração, não tinham leitura, não tinham intimidade com Deus, eles não tinham relacionamento com Deus. O véu do templo foi rasgado, e foi rasgado exatamente para nós termos intimidade com Ele, irmãos. O culto não pode ser algo mecânico, não pode. Culto é relacionamento. Ler Bíblia é relacionamento. Orar é relacionamento. Tudo que nós fazemos para o Senhor, irmãos, é relacionamento com Ele. Esses homens sabiam tudo sobre Deus, mas não conheciam Deus. Não conheciam ao Senhor. Faziam as coisas, irmãos, do jeito deles. Esse é o primeiro grande erro. Existem três vontades, irmãos. Existe a nossa própria vontade. E ela muitas vezes prevalece quando a gente diz assim: não, eu faço do meu jeito. Tem que ser assim. Eu não aceito conselhos. Eu não aceito que alguém me oriente, tem que ser do meu jeito. Tem gente que fica aí, irmãos, vivendo a vontade dos outros, vive fazendo as coisas para agradar os outros, agradar a sociedade.
Mas Romanos 12, 1 e 2 diz que existe uma vontade boa e perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. Qual vontade tem prevalecido na nossa vida, irmãos? A vontade de Ófine e Finéias, a própria vontade deles, prevalecia no coração desses homens. E eles cometeram um segundo erro, igreja. Versículos 13 a 16, veja comigo, principalmente o 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. 16. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Veja, irmãos, qual é o segundo erro que nós encontramos aqui? Eles permitiram que o seu pecado se tornasse algo normal. Eles permitiram que o pecado se tornasse algo rotineiro, um hábito. Porque vocês viram a palavra de Deus aqui no versículo 2, era o que? O costume. O que é costume? É um hábito costumeiro. É aquilo que nós nos acostumamos a praticar rotineiramente, diariamente. Então eles pecaram a primeira vez, nada aconteceu. Pecaram a segunda, nada aconteceu. Pecaram a terceira vez, Deus não fez nada. Pecaram a quarta vez, Deus também não se manifestou. E aí virou um hábito. E aqui, irmãos, está o grande perigo. Porque nós estamos no tempo da graça, mas não devemos abusar da graça. A salvação é de graça, mas ela não é barata, ela custou o sangue de Cristo Jesus. E o segundo erro que nós encontramos aqui, irmãos, é exatamente o fato desses dois jovens deixarem que o pecado se tornasse um hábito normal. Lá vinha um irmão ou uma irmã, havia pecado contra Deus e trazia o seu animal para oferecer ao Senhor, e ali o animal era abatido, o sangue era aspergido, e a carne deveria ser levada ao fogo para ser queimado a gordura. E quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós ficamos assim, perplexos com a atitude desses homens. O William vai colocar aí Levítico 7:34, para você entender a gravidade deste segundo erro. Levítico 7:34. O que é que está escrito aí? Aí está escrito que os sacerdotes teriam direito a 2 partes do animal. Qual era a primeira? O peito, e a outra? Ou a coxa direita. Quando o animal era sacrificado, o sacerdote, de acordo com a lei de Moisés, ele teria direito a comer o peito e a coxa direita do animal, e só. A continuação do texto diz que a gordura pertencia a quem? A Deus, porque era considerado o melhor do animal. A gordura teria que ser queimada para Deus. Agora, interessante, irmãos, que o ofertante, ele chegava no templo, que era o tabernáculo, com a sua oferta de gratidão a Deus, e ele entregava ao sacerdote para que aquele animal fosse levado ao altar e a gordura fosse queimada, e uma parte do animal colocada num caldeirão, como diz o texto aqui, ou numa panela. Mas os filhos de Eli
enviavam um auxiliar com um garfo de 3 dentes, um garfo grande, um garfo que pudesse tirar muita carne da panela, e o rapaz chegava e dizia: olha, eu estou aqui debaixo de autoridade. Os pastores da igreja, Ófine e Finéias, os sacerdotes de Deus, disseram que eu tenho que tirar a carne neste momento. O ofertante, ele ficava sem saber o que fazer, porque ele conhecia a lei de Moisés. No versículo 16, irmãos, e dizendo o homem: queime primeiro o quê? A gordura. O ofertante conhecia a palavra. Aí ele dizia: a lei de Moisés diz que nós temos que queimar a gordura para Deus. Depois vocês peguem o que vocês quiserem. Mas ao mesmo tempo, irmãos, ele via, também a importância de respeitar a autoridade espiritual dos sacerdotes. Ele não queria ser um insubmisso. Então ele acabava, de certa forma, permitindo que aquele homem tirasse uma quantidade de carne que não lhes era permitido. Porque os irmãos sabem que quando alguém ia oferecer um animal, o ofertante, ele tinha direito também a uma parte da carne, para que ele pudesse comer com a sua família. Porque quando Deus aceitava o sacrifício pacífico, Deus permitia que o ofertante comesse também daquela oferta. Mas eles comiam? Não, porque os filhos de Eli roubavam toda a carne. E isso se tornou uma rotina, isso se tornou um hábito. Isso se tornou, irmãos, um costume. E aqui, irmãos, é onde o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, porque esta palavra também é para mim. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos de forma nenhuma permitir que nenhum pecado se torne um hábito nas nossas vidas. Nós não podemos. Você tem pecados de estimação? Aquele pecado que ninguém pode falar, que ninguém pode tocar, que você fica com raiva, e que ninguém sabe, mas Deus sabe da sua vida, sabe da nossa vida. Porque, irmãos, tem muitos crentes que a mentira já se tornou um hábito, mentem descaradamente. Irmã Milene hoje ministrou a lição na escola dominical sobre as qualificações de um diácono, de um presbítero, de um pastor. E nós estudamos algumas dessas qualificações detalhadamente. Não podem ser avarentos, não podem ficar devendo no mercado da cidade e não prestar contas daquilo que compram, da sua palavra empenhada, daquilo que nós vemos nos nossos celulares, na TV, daquilo que nós escutamos. Porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos muito para pecados absurdos como o adultério, como a bebida, como a fornicação, mas esquecemos muitas vezes que pecados considerados pequenos se tornam hábitos extremamente prejudiciais à vida do cristão, à nossa vida. O primeiro erro, os irmãos estão lembrados qual foi o primeiro erro? Fazer a obra de Deus sem conhecer a Deus. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós, irmãos, construímos um relacionamento com o Senhor, aí nós vamos descobrindo o que agrada ou desagrada o coração de Deus. Eu sei, você sabe o que agrada a Deus. Você sabe o que entristece o Espírito Santo de Deus. Você sabe o que entristece o Espírito Santo de Deus nessa noite. Mas esses homens deixaram que o pecado se tornasse, irmãos, um hábito, era costume. Tem tanto crente, irmãos, falando palavrão, virou um costume. É tanto cristão sentando para falar mal dos outros, da vida alheia, meu irmão. Isso é um pecado gravíssimo diante de Deus. E nós não podemos deixar que absolutamente nada, porque lá em Isaías escreveu, Isaías 59, 1 e 2, diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se nós, irmãos, permitirmos que algum pecado se torne hábito nas nossas vidas, meus amados irmãos, isso é um caminho extremamente perigoso para que o juízo de Deus
venha sobre as nossas vidas. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: atentai para a bondade e a severidade de Deus. O nosso Deus é maravilhoso, irmãos. O nosso Deus é um Deus extraordinário. Isaías 5,18, coloque aí, William, Isaías 5,18. Ele diz assim, olha que versículo maravilhoso: ai dos que puxam para si a iniquidade com quê? Com cordas de injustiça, e o pecado como tirantes de um carro, e dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Irmãos, a situação de Judá estava caótica. O pecado havia se tornado uma rotina na vida do povo. Idolatria, prostituição, bebedice. As pessoas pecavam contra Deus abertamente. Deus disse: Isaías, você foi levantado para denunciar o pecado do povo. E aí ele começa, irmãos, a falar a palavra de Deus, mas pensa que as pessoas ouviam a pregação dele? Você pensa que se Jesus estivesse hoje na terra pregando em algumas igrejas, ele teria lugar no púlpito? Teria não. Porque Jesus ia pregar, irmãos, exatamente a palavra que ele pregou há 2000 anos atrás. A palavra que João Batista disse: arrependam-se dos vossos pecados. É o que a palavra de Deus diz para mim e para você nesta noite. Nos arrependamos dos nossos pecados. E Isaías diz, irmãos, que aquele povo estava puxando para si os pecados como cordas de injustiça. Isaías está numa linguagem figurativa dizendo que as pessoas estavam pecando e acumulando pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, e zombando da pregação do homem de Deus. Irmãos, qualquer hábito que nós tenhamos, ao lermos a palavra do Senhor e o Espírito Santo falar, tem que parar, tem que deixar. Nós temos que dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. E você sabe, irmãos, eu disse quinta-feira que não é preciso a gente ouvir uma voz externa dizendo: meu filho, pare com isso. Quando nós estamos numa conversa, numa roda de pessoas, ou fazendo algo, e você começa a se sentir um incômodo, você começa a se sentir mal. Quem é este incômodo? É o Espírito o Espírito Santo dizendo: saia daí, pare com isso, largue o pecado. Porque os filhos de Eli, irmãos, cometeram esse segundo erro. Mas no versículo 17, irmãos, veja o que é que diz: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam o quê? A oferta do Senhor. O que significa isso, irmãos? Desprezar a oferta do Senhor. Eles cometeram o terceiro erro. Eles desonravam a Deus, oferecendo um culto indecente e irreverente. Eles desonravam a Deus, oferecendo um culto irreverente e indecente. A lei dizia: tire a coxa e tire o peito, queimem a gordura. Deus disse: a gordura é minha, o melhor do animal é meu. Mas o animal ia para ser ofertado a Deus de que maneira, igreja? Mutilado. Totalmente mutilado. Não era um sacrifício perfeito para Deus. Não era. Porque eles roubavam a carne antes dela estar pronta. A gordura não havia sido queimada, mas eles cresciam os olhos naquele animal, eles cresciam os olhos nas partes, né, do animal, e comiam o que Deus não permitia. Era um culto defeituoso, irmãos. Era um culto defeituoso. E quando, irmãos, nós refletimos no princípio contido nesse texto, eles não tinham amor, não tinham zelo, não tinham reverência, não tinham temor. Vamos oferecer aqui a Deus, vamos queimar este animal. Deus recebe de qualquer jeito. O importante é que nós estamos oferecendo. Eu gosto de um versículo, irmãos, que está em Eclesiastes 5:1. Infelizmente, muitos cristãos têm esquecido desse versículo. Eu aprendi aqui na igreja.
na escola dominical. O que é que diz Eclesiastes 5:1? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Você sabe o que significa guardar o pé? Porque quando eu ouvi esse versículo pela primeira vez, agora eu sei que eu tenho que guardar os meus pés lá no banco. Nada disso, irmãos. O que significa guardar o pé quando entramos na casa de Deus? Seja reverente. Tenha reverência quando prestar um culto de adoração a Deus. Desde o momento, irmãos, que você entra por aquelas portas, até o momento que você vai receber a bênção, você tem que saber que Deus está nesse lugar. O Rei dos Reis está aqui. Nós não estamos vendo com os nossos olhos físicos, mas Ele está aqui em espírito e em verdade. Ele disse que quando se reunirem 2 ou 3, Ele estaria presente. Ele está aqui, igreja, nesta noite. Eu lembro de uma época que nós cantávamos um hino aqui na igreja que dizia assim: tem anjos voando nesse lugar. Irmãos, era tanta glória, tanta aleluia. E a gente fica aqui no púlpito dizendo: igreja, Jesus está aqui para arrancar um amém da igreja. Há uma dificuldade tão grande. Jesus está aqui, igreja. Ele está aqui, aquele que morreu na cruz do Calvário, que derramou seu sangue para perdoar, nos purificar de todo pecado, irmãos. Ele está aqui nessa noite. Ele deve ser adorado, reverenciado, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes há necessidade de sair, a mamãe precisa sair com o filho, um jovem, uma criança, nós entendemos. Mas às vezes, irmãos, nós ficamos tristes com muita irreverência na casa de Deus. Tem gente que vem para a igreja conversar. Tem gente que vem mascar chiclete, né, irmão? Fica fazendo aquele barulho, incomodando. Não pode, irmãos. Porque esses homens, eles desprezavam a casa de Deus. Eclesiastes 5:1 diz: chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de quê? De tolos, pois não sabem que fazem mal. Os sacrifícios oferecidos por Ófine e Finés eram sacrifícios de quê? De tolos, porque Deus olhava e dizia: vocês estão fazendo isso, rapaz, na minha casa. Vocês estão tratando o culto a mim de qualquer jeito, fazendo a minha obra de todo jeito, irmãos. E não pode. O que é que está escrito, igreja, em Jeremias 48:10? Isso é um dos versículos que quando eu leio, irmãos, eu tremo um pouquinho, porque eu sou passível de erro. Eu digo: Senhor, eu não quero ser uma pessoa que venha fazer a tua obra de qualquer jeito. Jeremias 48:10 diz o que, igreja? Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É maldito, irmãos, está debaixo de maldição. Isso é muito sério. Aquilo que Deus nos confia para fazer na sua casa tem que ser bem feito, tem que ser muito mais bem feito do que aquilo que nós fazemos para nós, irmãos. Porque se nós não fizermos a obra de Deus como deve ser feita, é maldição na certa. É um ensaio que tem que ser bem feito. Tem que vir para a casa de Deus sabendo que tem aquele tempo para orar, para ensaiar, nada de ficar dizendo: vamos embora, vamos terminar. Não é assim, meus irmãos. Já imaginou se Deus nos tratasse da mesma maneira que muitas vezes nós tratamos a sua obra? Ófine e Finéias, por não conhecer a Deus, não queriam intimidade com Deus, ofereciam um culto aleijado, um culto de qualquer jeito. Veja, irmãos, quando Abel oferece o seu sacrifício, Deus se agrada de Abel. Mas quando Caim vai oferecer a sua oferta, Deus despreza a oferta de Caim, exatamente porque ele vai oferecer a Deus algo imprestável, algo que sobrou lá na sua propriedade, lá na sua roça. Não é assim, irmãos. A Deus tem que ser dado o melhor, irmãos. Porque Ele deu o melhor que Ele tinha, seu Filho Jesus Cristo, para nós, miseráveis homens. Paulo diz: miserável homem que sou, né, irmãos? Mas hoje nós estamos debaixo da graça, né, irmãos?
Nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, mas está lá no livro da vida. Nós não merecemos ir para a glória, mas nós vamos para a glória. Não há nenhum mérito, não há nada de bom em nós, porque Deus, olhando dos céus para a terra, não viu um justo sequer. Ele disse: é contigo, Jesus, meu filho, vai morrer por esse povo. Ele disse: eu vou. Mas nós vemos aqui, irmãos, eles cometendo este erro aqui. Meus amados irmãos, desonravam a Deus, oferecendo um culto irreverente. Até as crianças, irmãos, precisam ser ensinadas na casa de Deus a louvar a Deus, a prestar um culto de adoração ao Senhor. Deixa o celular para quando ela estiver em casa. Marca aquele horário, aplica a disciplina. Eu li nesta noite. Aplica a disciplina. Mostre que quem manda lá é você. Mostre que quem tem autoridade é você. E a criança tem que entender isso, é para o bem dela no futuro, para que ela ame a casa de Deus, para que ela ame o serviço, o culto dedicado a Deus. Mas eles, irmãos, cometeram um quarto erro. Dos versículos 18 a 22, vai falar que Samuel ministrava perante o Senhor. Eu acho interessante, irmãos, porque o versículo 18, ele começa com uma preposição adversativa, né? Aliás, é uma conjunção adversativa. Tem uma professora de português aqui, né? Porém, a palavra porém indica oposição, não é isso, Rabi? Oposição. E o texto diz: porém Samuel ministrava perante o Senhor. Samuel era o crente totalmente oposto a Ófine e Finéias. O que nós aprendemos aqui, irmãos? No versículo de número 22, era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Eles eram casados, irmãos, isso é muito grave. Para ser sacerdotes, tinham que ser casados. Aí eles iam para o templo, eles prestavam o culto a Deus, e ali no templo nós não sabemos o que essas mulheres faziam. Porque quando nós lemos lá no livro de Êxodo, daqui a pouco eu posso citar esse texto para os irmãos, algumas mulheres foram escolhidas e consagradas por Deus para ajudar no templo, no tabernáculo, mas elas não entravam no tabernáculo, elas ficavam na porta. E havia uma pia de bronze, um altar de bronze e uma pia de bronze, uma grande bacia cheia de água, para que os sacerdotes pudessem lavar as mãos e os pés antes de entrarem para ministrar ao Senhor. Alguns autores dizem que essas mulheres possuíam em suas casas alguns pratos de bronze, e elas poliam esses pratos, e eles ficavam assim, brilhantes, iguais a espelhos. E algumas delas doaram esses pratos para que a bacia de bronze pudesse ser confeccionada ou produzida, mas elas também davam um suporte. Eu nunca encontrei isso na Bíblia, mas eu procuro imaginar que tipo de atividade essas mulheres faziam. Elas ajudavam em muitas atividades, porque chegavam muitas pessoas com muitos animais e muitos cereais para ofertarem a Deus. E os filhos de Eli, além de cometerem todas essas atrocidades no templo, eles começaram a seduzir essas mulheres e praticavam sexo ilícito na casa de Deus. E Eli, já velhinho, chegou para eles, né, irmãos, e disse: meus filhos, o que eu estou ouvindo de vocês não é brincadeira, não. A fama de vocês está correndo solta. Vocês são imorais, vocês são corruptos, vocês são desobedientes, vocês não honram a Deus, e vocês estão tendo relações sexuais na casa de Deus com essas mulheres. Eram adúlteros, irmãos. O quarto erro que esses homens cometiam: eles estavam na casa de Deus, mas não tinham o propósito de glorificar a Deus. Eles estavam na casa de Deus, mas eles não tinham o propósito de glorificar a Deus. Essa é a grande diferença de cristãos que têm o coração de Samuel
e de cristãos que têm o coração de Ofne e Finéias. Porque Paulo, quando escreveu aos 1 Coríntios 10:31, ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ofne e Finéias não estavam na casa de Deus para glorificar a Deus. Eles estavam ali para usufruir dos benefícios que eles podiam, como a carne, os cereais, o prestígio social. Porque, irmãos, quando eles colocavam a roupa do sacerdote era uma roupa que chamava a atenção. Mas o coração não glorificava a Deus. O coração não tinha intimidade com Deus, o coração não tinha compromisso com Deus, era um coração soberbo, era um coração irreverente. Então, meus amados irmãos, eles começam a praticar toda sorte de pecados contra Deus. E, amados irmãos, o fim desses homens estava se aproximando, porque eles não se importavam com Deus. Eles não se importavam, irmãos, com a obra de Deus, com o serviço prestado a Deus. Isso é muito sério, igreja. Quando nós lemos Jeremias, irmãos, 5:22, o William vai colocar aí. Jeremias 5:22. Quando nós lemos Provérbios 8:29. Mas eu quero que o William coloque agora Jeremias 8:7. Jeremias 8:7. Que Deus diz assim: até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Por que é que eu citei esses 3 textos? Para finalizar com o último erro que eles cometeram. É que eles ultrapassaram todos os limites estabelecidos por Deus. Eles ultrapassaram, irmãos, todos os limites estabelecidos por Deus. Quebraram todas as regras, todas as normas. E o texto que eu li, o primeiro de Jeremias, diz que Deus estabeleceu um limite para o mar. E Deus disse ao mar: mesmo que as suas ondas estejam revoltosas, estejam fortes, há um limite, elas só podem vir até a areia. O texto de Jeremias que eu li, eu citei algumas aves migratórias. A cegonha, a rola, o que mais? A andorinha e o grou. Eles conhecem o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece os meus juízos. O que é que Jeremias está dizendo? Que até as aves do céu obedecem a Deus. As cegonhas, elas só migram, porque Deus deu o instinto, a inteligência, elas só migram de um lugar para outro quando é permissão de Deus. Nós, aqui no Nordeste, uma vez por ano, nós vemos a migração das ribaçãs que vêm da África para a nossa região em busca de comida. Elas só vêm no período estabelecido por Deus. Elas não quebram, elas não dizem assim: eu vou em janeiro. Não, eu vou em junho. Não, há um período estabelecido por Deus. Deus criou os planetas, irmãos. Eles obedecem às leis divinas. A criação de Deus, os animais, todos obedecem às ordens de Deus. Há um limite estabelecido por Deus. Por que é que os homens teimam em ultrapassar esses limites? Deus diz: olha, meu filho, você não pode ultrapassar essa linha divisória. Você não pode ir além do que eu disse que não pode. Se Deus disse que não pode, não pode. Se Deus disse que é pecado, é pecado. O homem pode até dizer por aí que é normal, porque tem muitos pregadores hoje dizendo que o pecado é normal. Mas se está na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, e a palavra de Deus diz que é pecado. Amém, igreja? Eles ultrapassaram todos os limites estabelecidos por Deus, irmãos. Vejam, homens casados praticando sexo ilícito à porta do templo. Aí já é o cúmulo dos cúmulos, né, irmãos? É o absurdo. A Bíblia diz no Salmo 42, versículo 7, que um abismo chama outro. O crente começa pecando um pouquinho assim, aí ele acha bom. Aí ele vai pecando, daqui a pouco, irmãos, olha, já não tem controle sobre aquela situação.
E aí, irmãos, eu não li o texto nessa noite. O que aconteceu? Os filhos de Eli foram para a guerra, enfrentar os filisteus. Sempre venciam os filisteus. Mas nesse dia, o povo de Israel foi derrotado e 4.000 homens morreram. 4.000 homens morreram. E eles voltaram e disseram: nós já sabemos como resolver o problema. A gente leva a arca, porque a arca simboliza a presença de Deus. Nós vamos para a guerra novamente e o inimigo vai ser destruído. Eles pegam a arca, agora vão com esta arca para enfrentar os filisteus. Deus não pode ser manipulado não, irmãos. Deus não pode ser manipulado. Eles estavam em pecado e achavam que levando a arca, tudo seria resolvido. Às vezes, irmãos, estar em pecado e andar com a Bíblia na mão, não vai expulsar demônio não, viu? Vai não. Tem que estar com a vida no altar. Para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, tem que estar com a vida no altar. Para fazer a obra de Deus, tem que estar com a vida no altar. Para vencer o inimigo, tem que estar com a vida no altar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí, está Hófni e Finéias com a arca na frente, dizendo: vamos agora porque a arca está conosco. Aqueles 4.000 que morreram lá, é porque eles não tinham fé. Agora vocês vão ver a manifestação de Deus. Sabe quantos morreram? 30.000. 30.000 morreram. Aí Deus disse: chegou o momento de executar juízo. Quem morre lá, irmãos? Hófni e Finéias. Um soldado escapou da guerra, veio dizer a quem? A Eli. Aí disse: Eli, a guerra está assim, muito difícil para o povo de Deus. Ele disse: me diga as notícias. Ele disse: as notícias não são muito boas. A arca foi tomada, teus 2 filhos morreram, ele só fez cair da cadeira, quebrou o pescoço. Só da família já morreu 3. A mulher de Finéias estava grávida. Quando soube da notícia, disseram: teu marido acabou de morrer lá na guerra. Ela começou a entrar em trabalho de parto. O menino nasceu. Aí disseram: coloca o nome do menino como? Icabô ou Icabode, que significa a glória de Israel se foi embora. Deus abandonou o seu povo. A mulher morreu no parto. Da mesma família, morreram quantos? 4. Juízo de Deus. Juízo de Deus. Pecado é coisa séria, irmãos. Pecado é coisa séria. E quanto mais está pecando, e aqui no altar é que o negócio fica difícil, viu? Não estou pregando para fazer medo. Essa palavra é para mim, que eu estou sempre no altar, não é? 30.000 morreram, mais 4.004 da família de Eli. E com o tempo Deus exterminou completamente a família de Eli. Saíram do sacerdócio. Porque é isso, irmãos, que a palavra de Deus nos mostra. Lembre-se, Deus não permite que o seu povo peque com sucesso. Você pode ver alguém pecando, não acontece nada. Aguarde. Se essa pessoa não se arrepender, virá juízo de Deus sobre a vida dela. Agora, se ela se arrepender, porque em Provérbios diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O nosso Deus é misericordioso, mas não bata de frente com Ele, não. O nosso Deus é bondoso, misericordioso, mas Ele é justiça. E eu estou pregando aqui porque eu me preocupo com a tua alma. Esse foi o resultado, irmãos, uma morte trágica. Pessoas que talvez não tivessem nada a ver. Um sacerdote morto, 2 filhos mortos, uma viúva chorando e a outra num caixão. Eu concluo perguntando: a glória de Deus está na tua casa, meu irmão? Está na tua família? Eu não sei. Ou será que ela já foi embora? Tomara que ela não tenha ido embora. Porque Deus quer permanecer conosco. Amém? 5 erros, irmãos, cometidos por esses 2 homens que não levaram a sério a obra de Deus. Mas eu sei que os irmãos amam a Deus. Eu sei que os irmãos têm compromisso com Deus. Por isso que Deus quer que nós andemos no caminho da obediência. Pai, obrigado por esta noite, Senhor. Por estar aqui e por esta palavra trazida a mim, primeiramente. Porque eu não posso estar aqui de brincadeira. Eu não posso estar aqui, Senhor, pregando a Tua palavra e não levando em consideração, Senhor, a Tua obra, a santidade que o Senhor requer de cada um de nós. O meu desejo é que a Tua igreja receba essa palavra também como uma palavra exortativa, uma palavra também de edificação, Senhor, para que nós jamais venhamos nos desviar dos Teus caminhos, para a glória do Teu nome. Amém.
Eu não vou impetrar